Então, olá, turminha, olá. Eu gostaria de apresentar agora para vocês sobre comparação de frações. Como você identificar que uma fração é maior que outra. A professora fez um pequeno videozinho para deixar bem claro para vocês, tá bom? Vamos lá. Olá, turma! Hoje nós vamos aqui, a professora vai explicar para vocês como fazer a comparação entre frações. No caso aqui, qual é a fração maior? Então, como comparar essas frações para saber qual é a maior e qual é a menor? Nesse primeiro exemplo aqui nós temos com denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, aqui ó, os denominadores no caso aqui é o 20. Com os denominadores iguais, vocês vão observar os numeradores. No caso aqui eu tenho 17 na primeira fração e 7 na segunda fração. Então nós vamos comparar qual é o número maior. É o 17. Então, a primeira fração, ela é maior, 17/20, é maior do que 7/20. Essa aqui é a maneira mais prática da gente estar aprendendo em relação às séries iniciais. Nessa segunda aqui, já são frações com denominadores diferentes. Eu tenho 1/5 e 1/2. Então, não temos como fazer igual essa daqui. Só fazendo a comparação dos numeradores. Porque aqui, os denominadores, eles são diferentes. Eu tenho 1/5 e 1/2. 5 e 2. Com isso, nós vamos fazer o seguinte. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos procurar saber aqui qual é o maior entre 1/2 e 1/5. Nós percebemos aqui que essas duas frações, elas têm denominadores diferentes. Então, não tem como calcular, fazer a comparação em relação os que têm os denominadores iguais. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar, vou repetir aqui as duas frações, 1/5 e 1/2. Vou colocar uma setinha aqui embaixo de cada um deles, para vocês estarem entendendo melhor, ok? E vamos multiplicar o 1 pelo 2, depois o 1 da segunda fração pelo 5 da primeira fração. 1 vezes 2 é 2. Eu vou colocar o 2 aqui embaixo da primeira fração. E 1 vezes 5 é 5. Vou colocar embaixo da segunda fração. Então, qual é o maior? Vai ser o 1/2. Então, a fração 1/2, aqui ó, a fração 1/2 é maior do que 1/5. Tá ok, pessoal? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa explicação.